Hoje a gente vai conversar com Fábio Guedes, ele é da Vital C. Fábio, bem-vindo, obrigada por ter aceito esse convite de vir bater um papo comigo aqui de um assunto que eu nunca falei antes. E olha que eu faço muito vídeo, que é arco cirúrgico. Tudo bem? Tudo bom, e você? Aqui também, tudo bem. Estamos em Medical Connecta, né? Daqui a pouco Medical Talks e o ano que vem Medical Fair Brasil aqui em São Paulo. Fábio, eu queria que você me contasse um pouquinho para a gente começar e para as pessoas que não conhecem a empresa Vital C, você explicar um pouquinho como fundou a empresa, né? Como que a empresa, da onde ela vem, qual é o histórico dela e a sua formação também, o que que você faz dentro da Vital C. Legal. Malu, a Vital C já começa pelo nome, já bem uma coisa bem específica que todo mundo acaba perguntando, por que Vital C? A nossa especialidade é um arco cirúrgico que muitos conhecem como arco em C, em determinadas regiões do Brasil, escopia, mas é muito conhecido como arco em C. Esse é o motivo da nossa empresa chamar Vital C e ter essa especialidade bem dedicada ao arco cirúrgico. A minha formação é de engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, e começamos a nossa empresa Vital lá em 2008, já são aí 14 anos aproximadamente desde a fundação até o momento. Iniciamos nosso trabalho na área de serviços, isso na parte cirúrgica e UTI, com equipamentos mais simples, e a partir do ano de 2013, nós identificamos que o nicho do arco cirúrgico era um nicho que não estava muito bem explorado no mercado. Não existiam empresas especializadas e também não existiam empresas em que você poderia contar com uma alocação emergencial para que atendesse essa demanda que existia, porém, até hoje algumas pessoas me perguntam, nossa, mas isso se aluga, por quê? Muita gente procura no mercado de locação uma imensidade de produtos e o arco cirúrgico muitos não procuravam porque não existia alguém que pudesse oferecer esse produto. Então, em 2013, identificamos isso, começamos a entrar nesse mercado de locação, adquirimos muitos equipamentos desde então e virou um nicho bem específico para nós explorar esses equipamentos. Participamos de vários eventos, feiras e explorando esse nicho. E aí estamos no mercado desde 2013, meados de 2014, divulgando essa possibilidade de contingenciamento, principalmente porque é um aparelho que costumo falar que movimenta muitas pessoas durante um processo cirúrgico. Desde a entrada do paciente no hospital até a sua saída, o paciente tem contato com mais de 20 pessoas. Então, no meio desse processo, você tem um arco cirúrgico numa cirurgia de ortopedia, numa CPRE, num procedimento de marca-passo, no procedimento urológico também você utiliza esse equipamento, e no vascular. Então, imagine que esse impacto ocorra, essa curva de emoção do paciente, onde ele adentra no hospital, tem toda aquela ansiedade, vou participar de um procedimento cirúrgico, vou passar por uma cirurgia que muitas vezes ele nunca passou, e de repente ele descobre que a cirurgia vai ser cancelada ou adiada porque um equipamento em si específico e que é essencial para aquele procedimento, ele quebrou, ele não está funcionando, a demanda cirúrgica, aconteceu uma emergência no meio do caminho, precisou de utilizar esse equipamento em outro paciente. E hoje nós temos uma estatística de que aproximadamente 70% dos hospitais no Brasil tem somente um equipamento desse. Então, é um equipamento que é essencial para muitos procedimentos e que no momento em que ele se interrompe, ele se quebra ou se para um equipamento como esse, toda essa linha, essa cadeia da entrada do paciente até a saída dele é afetada, e principalmente pelo paciente que ele vai ou para casa ou direcionado a algum outro hospital para fazer cirurgia, ou adiada essa cirurgia para algumas semanas posteriores aí a essa resolução do problema. E a nossa ideia é dar essa solução, não pura e simplesmente locar o equipamento, não, dar uma solução de contingenciamento para que o paciente possa ser atendido na mesma velocidade na qual ele tem aquela expectativa, aquela curva de emoção dele aconteça dentro da realidade que ele tem a expectativa, e a gente consegue entregar, costumo falar para os nossos clientes em São Paulo, entregamos o equipamento após todos os processos burocráticos cumpridos,
em 1 hora mais trânsito hoje na região metropolitana de São Paulo. Então, entregar um equipamento hoje que tem um peso aproximado de 350 a 450 quilos em até 1 hora, para que você consiga continuar um processo, um procedimento cirúrgico dentro desse contexto, exige uma estrutura em que nós nos preparamos desde a parte equipamento quanto a parte logística também. Então, temos 2 carros próprios que fazem esse transporte, esse trânsito. Temos hoje, atualmente, o maior número de equipamentos, o maior parque instalado de locação do Brasil é o nosso em equipamentos de arco cirúrgico, e acabou-se que, com a especialidade, a gente conseguiu fazer a entrega de um serviço com maior qualidade. Então, hoje a gente consegue atender uma demanda específica de arco cirúrgico dentro da mesma emergência em que o setor nos espera. Então, a gente consegue hoje dar um tempo de resposta, até num equipamento nosso que quebra, um tempo de resposta na troca muito mais rápido do que até a expectativa do hospital tem, por nós termos hoje uma quantidade e um número expressivo de equipamentos que todo equipamento é sujeito a falha e a quebra, até o nosso. E até o nosso, num transporte, pode acontecer um problema, e essa transição, essa troca também é feita numa dinâmica bem expressiva, para que o hospital possa não somente locar o equipamento, mas ter a solução daquele problema que foi ocasionado aí na questão da interrupção cirúrgica. Fábio, para isso eu imagino que vocês estão presentes no Brasil inteiro. Me conta um pouco essa rede de cobertura que a Vital C tem. Isso, hoje o maior número de equipamentos nossos estão hoje na região sudeste, porém, por questões logística e frete, estamos um pouco distribuído na região, atuando na região nordeste devido à questão frete, e a demanda hoje nacional no sudeste, ela acaba absorvendo maior demanda do nosso trabalho. Então, temos equipamentos atualmente no nordeste também em locação, na região do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Paraná, os principais estados aqui da região sudeste, e tendo hoje a maior cobertura e mais rápido cobertura a região metropolitana de São Paulo, onde a gente consegue dar um tempo de resposta aí bem interessante, incluindo sábados e domingos e feriados, que a gente consegue fazer entregas aí emergenciais quando existe essa necessidade. E assim, né, a gente está conversando, você está falando bastante de como que a sua empresa, que é a Vital C, consegue oferecer essa solução para os hospitais, mas para quem não sabe realmente o que é um arco cirúrgico, explica o diferencial de você ter esse equipamento à disposição, e depois a gente vai falar um pouco do benefício de como trabalhar isso, mas o que é e para que serve, Legal, né? Bom, arco cirúrgico, vamos lá. Vamos abrir um pouco a nomenclatura, tá? Alguns estados ou algumas regiões do Brasil o conhecem como arco em C, outras o conhecem como escopia, outras o conhecem como intensificador, e outras o conhecem e entendem como arco cirúrgico. A nomenclatura normal da nossa região de São Paulo é arco cirúrgico, e é um equipamento que faz com que o médico tenha uma melhor visualização. Vou dar um exemplo simples de uma implante de prótese de fêmur, por exemplo, onde o médico tem a necessidade de fazer furos específicos, e você tem hoje, o fêmur é um cilindro, e para que eu fure esse cilindro para fazer essa aplicação de prótese, ou outro qualquer osso, ou que dentro, por exemplo, da coluna, que eu faço uma incisão, que essa incisão seja no centro do osso da coluna, eu preciso ter essa visualização para evitar que eu tenha que abrir literalmente o paciente. Então, você acaba tendo um procedimento menos invasivo, numa ação de ortopedia, por exemplo, numa visualização de veias para a parte vascular, você consegue fazer isso de uma forma hoje extremamente menos invasiva, e muitos às vezes não entendem o conceito do arco cirúrgico, mas o conceito dele é gerar a fluoroscopia. A fluoroscopia é um raio-x em tempo real, onde você consegue, um arco cirúrgico, através do tubo de raio-x, que você emite raio-x do intensificador ou flat detector, que faz essa captação
e essa imagem em tempo real, ela mostra na tela para o médico aonde que ele está perfurando, aonde que ele está fazendo essa incisão, ou onde que ele, o local onde ele quer fazer esse procedimento, sem a necessidade de você ter uma forma mais invasiva. Então, eu digo que é um raio-x em tempo real, que faz com que o médico tenha a agilidade e seja menos invasivo possível num procedimento cirúrgico, e causando, com certeza, um benefício para o paciente, principalmente na recuperação, onde você vai fazer, com certeza, incisões menores ou cometer menor probabilidade de erros também durante o procedimento de implantes de uma prótese ou de N outros procedimentos que você consegue enxergar internamente através do auxílio do raio-x. E eu imagino também que para o hospital, né, é benéfico porque você acaba tendo muito mais segurança naquele procedimento que você está fazendo. Mas como você estava me contando aqui, são poucos os hospitais que têm, né, o equipamento, ou quando tem um só desse equipamento. E vocês oferecem uma solução, até no começo a gente estava conversando, não é a venda do equipamento, é a solução completa de você ter o equipamento sem ter que fazer um grande investimento. Me explica um pouco como que vocês trabalham com os hospitais que vocês já estão trabalhando, né? E com aqueles que querem trabalhar com vocês. Como é que funciona no dia a dia esse tipo de contratação? Sim. Identificamos lá atrás que existia um déficit muito grande de arcos cirúrgicos no mercado, justamente por ser um aparelho que não gera um retorno direto, como no caso da tomografia, da ressonância, que gera um retorno direto, cada exame tem um custo que gera-se uma receita para o hospital. Então, o arco cirúrgico gera um retorno indireto na internação, no OPME, em todos os quesitos relacionados a exame para o hospital, você tem o contexto do arco cirúrgico gerando um custo, um retorno indireto. E por isso ele acaba sendo o que acaba sendo o menor foco de investimento para o hospital. E digo que aproximadamente 70% dos hospitais no Brasil tem hoje um arco cirúrgico ou não tem. Então, isso faz com que esse principal cliente, que é o que tem um equipamento, num dano ou numa sazonalidade cirúrgica que ocorra, estamos aguardando aí o retorno cirúrgico que o pós-Covid vai acontecer. Existem muitas cirurgias represadas, então a sazonalidade ela vai crescer muito, fazendo com que o hospital que tem um equipamento opte em ter um segundo justamente por causa da demanda, para facilitar e ter um fluxo maior de cirurgias. E vendo essa demanda de uma maioria dos hospitais terem um equipamento somente, máquinas, temos aí o conceito de que máquina quebra, e quebra, uma hora ela vai quebrar. E nessa quebra, ela pode impactar nesse fluxo cirúrgico, impactar nesse mapa cirúrgico para que você tenha que ou adiar ou transferir a cirurgia para um outro hospital, e com certeza o paciente vai com certeza ficar mais inseguro, porque como ele vai operar num hospital em que tem um equipamento, esse equipamento quebra e você tem que cancelar a cirurgia e parar todo aquele preparo, toda aquela curva emocional que ele teve de se internar, jejuar, fazer a internação, fazer o preparo cirúrgico e de repente ele descobre que não tem aquele procedimento. Então isso cai em descrédito também, fazendo com que o hospital que tem a nossa empresa como uma solução de contingência, possa aí não ter esse impacto no mapa cirúrgico, essa parada interrupção do mapa cirúrgico. E outra situação que ocorre também é que médicos normalmente têm agendas específicas em datas da semana. Então, muitas vezes o médico vai uma vez por semana no hospital fazer uma cirurgia, e essa uma vez que ele vai, esse equipamento quebra. E o próximo agendamento, a próxima agenda dele disponível, porque ele tem outros afazeres em outros hospitais, é daqui a uma semana. Então, você atrasa esse procedimento uma semana justamente por ter somente equipamento. Então, essa é a solução que a gente quis entregar e quer entregar e entrega hoje para o mercado, de não depender somente de um equipamento ou de não ter equipamentos para fazer um procedimento que vai trazer uma receita direta e indireta para o hospital e bem expressiva, que é o caso do equipamento de arco cirúrgico.
Não é só, você pode ter contratos mais longos de locação, né? Mas a parte vocês trabalham muito com plano de contingência do hospital, então estar ali à disposição para quando eles precisam ter o equipamento, né? Sim, e o caso dos contratos mais longos, a vantagem é que o tempo de parada é muito menor. Hoje nós entregamos um time, que é um tempo de resposta, um tempo de utilização do equipamento em torno de 99%. É aquela questão, ao invés de o equipamento se manter quebrado, aguardando uma peça importada, aguardando um atendimento técnico, ele é muitas das vezes trocado, ou se é uma coisa simples, a nossa equipe técnica, hoje temos 7 técnicos especializados em equipamentos de arco cirúrgico dentro da empresa, que fazem esse atendimento e temos 2 opções, ou reparamos o equipamento ou fazemos a troca dele imediata. Então, isso dá uma segurança para quem tem um contrato de longo prazo, diferente de quem compra um equipamento e tem um contrato de manutenção, que muitas vezes depende de uma peça ou de algum atendimento técnico que não tem esse plano de contingência que é a troca do equipamento. Então, o serviço entregue é um serviço completo para que o mapa cirúrgico se mantenha em funcionamento e não pura e simplesmente um valor mensal de locação. É bem diferente de um leasing, que é uma operação financeira. Nós queremos focar no equipamento, no propósito da utilização dele e não somente no financeiro, que é o mês a mês recorrente relacionado ao investimento inicial. O leasing, ele é muito comum, né, nos países lá fora, nos Estados Unidos, mas eu acho que ele é muito mais, ele equivale mais a uma parcela do equipamento, e depois no final você troca o equipamento. O que vocês fazem, na verdade, é a solução, né? É a entrega, é a prestação do serviço completo. É diferente mesmo do leasing. Eu acho que é um formato muito diferente. Eu não tinha escutado ainda para grandes equipamentos esse tipo de formato, e achei muito interessante. Parabéns pela iniciativa. Acho que deve estar tendo bastante sucesso. Não, com certeza os clientes têm gostado bastante. A aprovação tem sido aí bem satisfatória para nós e a nossa ideia é sempre evoluir para máquinas melhores, equipamentos melhores e com soluções melhores e para os próximos anos implantar isso com outros nichos de equipamentos também. E falando um pouco comparativamente em relação aos Estados Unidos, 89% dos equipamentos hoje corporativos nos Estados Unidos, 89% são leasing ou leasing operacional, que é um rental, que é uma locação. Hoje no Brasil isso representa em torno de 13%. Então tem uma curva de crescimento e uma mudança de cultura que nós esperamos, esperamos a geração Uber que está chegando, que é a geração do uso e não da posse, porque a cultura de posse ainda existe e é muito forte no Brasil. E a partir do momento que essa cultura for mudada para a cultura do uso, com certeza essa curva de crescimento vai ter uma perspectiva muito boa a longo prazo. Com certeza, eu acho que essa é uma mudança de comportamento que a gente vai ter em vários setores, né? Não só na parte de trabalho, acho que começa um pouco ali na parte na parte pessoal, que as pessoas já começaram, né, a aceitar essa mudança de comportamento, e depois isso vai avançar também para o ambiente corporativo, para a indústria. Isso é muito interessante. Fábio, eu queria te agradecer, queria falar para todo mundo que está assistindo a gente que vocês estão aqui no Medical Conecta com o perfil, visitem a Vital C, podem conversar com o pessoal da Vital C, que eu tenho certeza que eles vão atender vocês muito bem, e depois fica disponível também no nosso canal do YouTube o vídeo. Queria que você deixasse para o pessoal que está assistindo a gente uma última mensagem. Pessoal, obrigado Malu pela oportunidade aí de mostrar um pouco mais do nosso trabalho. E o que precisarem nessa solução, contem conosco, estamos à disposição para que o seu paciente seja bem atendido e as suas cirurgias sejam sempre bem concluídas.